Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica, que tem como título Quando o Espírito Sopra em Éfeso. Vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na vida dos crentes desta igreja. Mas antes de entrarmos à aula, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube se você ainda não está inscrito, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, que é o objetivo do nosso canal. Compartilhe também os nossos vídeos, toque o sininho, toque o link, deixe o seu comentário. Com certeza Deus tem uma palavra aos corações daqueles que ouvirão essa mensagem do Espírito Santo, impactando a igreja de Éfeso. Quero também deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Atos 19, 1, 6. O derramamento do Espírito conduz o crente à plenitude da fé. Atos 19, 8, 10. A palavra e a ação do Espírito transformam pessoas. Atos 19, 11, 12. O Espírito Santo confirma o Evangelho com sinais poderosos. Atos 19, 17 e 20. Onde o Espírito age com poder, a palavra do Senhor prevalece. Joel 2, 28 e 29. O derramamento do Espírito alcança todas as gerações. Atos 19, 23 e 26. O Evangelho transforma estruturas sociais. O texto está baseado em Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A verdade prática diz: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que convence o homem e a mulher dos pecados. Texto de base, Atos 19, 1, 12. Não vou ler, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, da sua casa. Esta lição está fundamentada em Atos 19, que nos conduz a refletir sobre a ação do Espírito em um contexto urbano plural e resistente à fé da época. Para aprofundar essa reflexão, propomos uma aula que articula exposição bíblica, diálogo e aplicação em prática, pois o povo ali até conhecia Jesus, mas não conhecia ainda o Espírito Santo. O ensino sobre o derramamento do Espírito em Éfeso fortalece a compreensão bíblica de um avivamento espiritual que une doutrina, poder e transformação social. Ao longo da nossa história, testemunhamos que palavras e Espírito caminham juntos. Assim, o movimento do Espírito desperta a fé madura, discernimento e compromisso missionário na vida da igreja ainda hoje. O derramamento do Espírito nos chama a viver a fé autêntica com arrependimento, santidade e ousadia missionária. A lição nos convida a examinar práticas pessoais, renunciar ao que compromete a comunhão com Deus e assumir um compromisso ativo de testemunhar Cristo na família e na sociedade. Ou seja, o Espírito transforma corações pecadores, santifica-os, convence-os dos pecados e os leva ao arrependimento. Introdução. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na região, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas, ligada ao culto de Artemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar a vida e transformar cidades inteiras pela palavra de Deus. Tópico 1. O Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. A restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Atos 19, 1, 3. Com clareza pastoral,
Ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. Atos 19, 4, 7. O texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito começa com alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito Santo. João 16, 13. O ensino prevalecente diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Atos 19, 8. Contudo, a resistência cresce e muitas passam a falar mal do caminho. Expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Atos 9, 2. João 14, 6. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços sem comprometer sua identidade. Atos 13, versículo 46. Formação sólida que transforma uma região inteira. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. Atos 19, 9 e 10. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Assim também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, espírito e perseverança. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos no próximo tópico, quando o Evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam a cidade naquela época. Atos 19, 11 e 20. Traz-nos relatos sobre a transformação que houve com a mensagem de Paulo. Recebeste já o Espírito Santo? É uma pergunta que Paulo faz àqueles irmãos que conheciam apenas o batismo de João. Em Éfeso, falar em outras línguas é mencionado em conexão com certos discípulos que Paulo encontrou ali. Embora no livro de Atos quase sempre usa a palavra discípulo no sentido de um seguidor de Jesus, um cristão, Paulo sentia que, nesse caso, faltava algo a eles. Sem dúvida, esses homens professavam ser seguidores de Jesus, porém Paulo lhes perguntou se tinham recebido o Espírito Santo depois de terem crido. A maioria das versões bíblicas registra que se deve traduzir. Quando creste, o grego diz literalmente, tendo crido, recebeste. O crer em grego é um particípio, passado, enquanto que receber é o verbo principal, posto que o particípio frequentemente revela seu relacionamento com o verbo principal. O fato de crer está no particípio, significa que antecedia o receber, depois de terem crido. A expressão dada por Atos 19:2 é que, visto que esses discípulos alegavam ser crentes, o batismo com o Espírito Santo deveria ter sido o passo seguinte, um passo distinto depois do ato de crer, embora não necessariamente separado deste por um longo período. Ou seja, Paulo está deixando claro aqui que eles receberam a Cristo, batizaram no batismo de João Batista, criam em Cristo, mas ainda não havia recebido o Espírito Santo. E é necessário para todo crente que crê em Jesus que ele receba o Espírito Santo, ou que ele pelo menos busque o recebimento com o Espírito Santo. Eu sei que algumas pessoas passam longos anos e não recebem o batismo do Espírito Santo. Outros aceitam Jesus e recebem imediatamente. Outros, quando está descendo as águas batismal, recebem o batismo com o Espírito Santo.
mas para cada um Deus tem um trabalhar. O importante é que você, meu irmão, minha irmã, esteja disposto a ouvir a voz de Deus, descer à casa do olheiro, descer aos pés da cruz, reconhecer o seu estado miserável e pecador, pedir perdão ao Senhor, pedir graça e buscar o batismo com o Espírito Santo, e o Senhor te selar com o Espírito Santo, se assim for da vontade dele. Tópico 2, o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Manifestações extraordinárias do poder do Espírito. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à programação verbal do Evangelho, mas foi confirmado por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que autenticavam a mensagem anunciada. Atos 19, 11 e 12, Romanos 15, 18 e 19. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos de ação divina, não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que responde à fé. João 14, 12. Assim o Espírito revela seu poder para transformar realidades marcadas pela dor e pelo sofrimento. Confronto espiritual, ruptura com o ocultismo. O derramamento do Espírito Santo também impôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede de comunhão com Cristo. Atos 19, 13 e 16. O impacto foi profundo. Muitos confessaram pecados e abandonaram práticas ocultistas, queimando publicamente livros de magia de alto valor. O Espírito Santo produziu arrependimento visível e transformação concreta. Assim também hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas de enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas que continuam seduzindo sociedades inteiras. Então Deus está pronto a libertar o homem e a mulher de toda magia do diabo, de todo engano do diabo, de toda mentira do diabo. E esses homens, essas pessoas de Éfeso, ao se converter ao Evangelho, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir o poder de Deus na vida de Paulo, eles queimaram seus livros de magia, de feitiços, de encanto, que hoje o Espírito Santo possa derramar sobre corações que ainda estão enganados pelo diabo, com espiritismo, com horóscopo, com cartomantes, com ocultistas, que se infiltram até mesmo dentro da igreja. Que o Espírito Santo possa libertar essas pessoas de toda mentira do diabo, de todo engano do diabo, como libertou aquele povo em Éfeso. A palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 20. O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos. Colossenses 1, 6. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o Evangelho tocará interesses econômicos e estruturas idólatras, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também um sistema inteiro. Atos 19, 23, 27. Deus transformou aquelas vidas, Deus transformou aquela sociedade com a mensagem de Paulo. Lenços e aventais. O ministério de Paulo em Éfeso foi marcado por milagres extraordinários de cura e de libertação. As pessoas que estavam sob o controle de demônios, alguns desses atos foram resultado direto do ministério de Paulo, guiado pelo Espírito, mas a sua vida e a sua obra para Deus estavam tão saturadas com o poder do Senhor que alguns desses milagres antecederam por contato indireto com os lenços e aventais de Paulo que haviam estado em contato com seu corpo. Isto é, os lenços e aventais suados que ele havia usado. Naturalmente, esses objetos materiais não tinham em si
mesmo nenhuma qualidade mágica, nenhum poder espiritual, mas representava um ponto de contato e fé, envolvendo alguém que tinha um poderoso relacionamento com Deus. Marcos 9:20 mostra-nos onde a mulher foi curada depois de tocar a hora das vestes de Jesus. As doenças desapareciam, os maus espíritos se retiravam. Quando a pessoa estava sofrendo, tocava a veste. Marcos 5:27. Qualquer ministro hoje que tente conquistar reconhecimento ou sustento financeiro anunciando lenços para a cura, não está agindo de acordo com a motivação e o espírito de Paulo, pois ele não usou tais índices para ganhar dinheiro, nem para exibir poder espiritual. Ou seja, Paulo tinha essa fé e o povo também adquiriu a fé que, tocando em lenços e aventais de Paulo, seriam curadas. Como a mulher do fluxo de sangue que foi citada aqui, que tocou nas horas do vestido de Jesus e foi curada. A Bíblia diz que enfermos eram colocados à beira do caminho para que, mesmo a sombra de Pedro passando, curasse. Mas isso não deve ser uma regra para todos. Talvez eu e você não temos essa mesma ousadia de peças nossas ser colocadas sobre as pessoas e curar. E não tem problema nenhum, isso não muda nada da nossa fé e da nossa crença. Para cada um, Deus usa de um modo especial, de uma forma especial, para que o nome dele seja glorificado. Mas, infelizmente, muitos têm usado esse texto fora do contexto, e um texto fora do contexto vira pretexto para negociar a fé. Há pessoas vendendo lenços, rosas ungidas, águas ungidas, roupas, com o objetivo de curar pessoas e de ficarem ricos e milionários. Nunca Paulo usou esse texto que das suas vestes, dos seus lenços, dos seus aventais, curar para obter lucro financeiro. Mas, infelizmente, hoje, há pastores que distorcem a verdade em mentira. São enganadores e são avarentos, né? Querem ficar ricos, milionários à custa do poder de Deus. Mas, na verdade, não tem eles nem um poder de Deus nas suas vidas. Eles têm apenas conhecimento. Como os filhos de Cefa. Tinha conhecimento, sabia quem era Jesus, sabia quem era Deus. E isso não é novidade, porque até o diabo crê em Deus e a Bíblia diz que o diabo lhe estremece. Então, a crer em Deus, crer em Jesus, não muda nada. O que muda é a sua mudança de atitude e o seu relacionamento com ele. Então, o próprio demônio disse aos filhos de Cefa: olha, eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus, mas não vos conheço. E a Bíblia diz que os demônios partiram para cima dos filhos de Cefa e eles tiveram que fugir nu, porque queriam negociar as coisas de Deus. E as coisas de Deus não são negociadas. Como o mágico Simão, né, que queria comprar o poder de Deus. E aí Pedro disse que as coisas de Deus não são compradas com dinheiro. Em outras palavras, com prata ou ouro, mas é recebido de graça do alto céus. Então, muitas pessoas hoje estão fazendo das coisas de Deus um comércio, né? De adquirir riqueza, poder, prestígio. Mas esses, na verdade, estão caminhando rumo à destruição e ao inferno. Porque ser usado para a cura, para falar em língua, até mesmo para ganhar almas ou para fazer grande obra, não significa que nós estamos certos, na verdade, no caminho que vamos para o céu. Porque a Bíblia mesmo diz que naquele dia, ele dirão a muitos: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ah, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu batizei, em teu nome eu expulsei demônio. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, dizer que ama Deus, dizer que ama Jesus, dizer que conhece a Bíblia, dizer que conhece
as coisas de Deus não garantem salvação. O que garante a salvação de alguém é essa pessoa se arrepender dos seus pecados e voltar o seu coração verdadeiramente para Deus. Tópico 3. A manifestação do poder de Deus entre os gentios. O impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na Escritura, gentios designa os povos que não pertencem eticamente a Israel. Isaías 49:6, Romanos 3:29. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito produziu o ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado. Joel 2:12-17. Impactados estruturas culturais e econômicas. Impactando, né? Atos 19:17-20. O resultado foi santidade, prática e restauração de lares e profundo impacto social, né? Deus transformou aquela cultura, Deus transformou aquela cidade, Deus transformou aquele povo, Deus impactou aquele povo pelo poder do Espírito. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história, Deus tem derramado seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecostes, a igreja nasceu revestida do poder e testemunho. Atos 2:1-4. No país de Gales, em 1904-1905, o avivamento do Espírito produziu conversões e transformação social. Na Rua Azusa, em 1906 e 1909, o Espírito Santo rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por esse derramamento. Movimentos recentes como Ansbur 2023 confirmam que Deus ainda cumpre sua promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Isaías 44:3, Joel 2:28-32. Ou seja, o Espírito Santo de Deus continua transformando homens e mulheres que querem ser transformados pelo poder de Deus. Homens e mulheres que abrem o seu coração para Deus são transformados pelo Espírito Santo de Deus. Mas só quem quer. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Cada um precisa ter o seu compromisso e se chegar a Deus, se querem ser salvos, né? Deus propõe dois caminhos, o céu e o inferno. A pessoa vai para o inferno não porque Deus o rejeita, mas porque ele escolhe o caminho errado. Não existe meio termo. Ou é céu ou é inferno. Ou obedece ou não obedece. Porque quem é desobediente, ele é rebelde contra pai, mãe e contra Deus. Não existe alguém dizer que ama a Deus se ele não consegue obedecer o pai e a mãe e nem o seu próximo. Isso é o que nos mostra a palavra de Deus. Então esses homens foram transformados porque eles deram ouvido à mensagem que Paulo pregava. O derramamento do Espírito e a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade. Tornou-se fonte de expressão missionária para toda a Ásia Menor. Atos 19:10. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Atos 28:19-20. Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes do poder de Deus. Atos 1:8. O derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidades, nações, levando o evangelho além das paredes do templo, até que Cristo seja conhecido por todos. Atos, melhor dizendo, Marcos 16:15, né? E de ensinar, né, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer alcançar todas as vidas. Deus quer alcançar todos os corações. Deus quer alcançar este mundo. Foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele deu
o seu Filho Jesus Cristo. Deus ama o mundo, Deus ama o pecador. A Bíblia diz que Deus quer converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus quer salvar. Deus tem uma palavra de salvação, de libertação, de transformação, de renovo. Mas pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva esposa, esposa não salva marido. A salvação é individual e particular de cada um. Deus não tem netos, tá? Deus tem filhos e filhas. Você não vai para o céu porque o seu pai é crente. Você não vai para o céu porque o seu marido é crente, porque a sua esposa é crente ou porque o seu filho é crente. Você vai para o céu com a sua própria experiência e decisão em abandonar o mundo e seguir a Cristo. Conclusão: o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos douradouros. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja. Quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação, à sua voz, Ele está pronto também a nos transformar. Ele também está pronto a nos renovar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Basta que abramos o nosso coração. Basta que deixamos Ele entrar em nosso coração, em nossa vida, transformar a nossa vida. Porque a palavra de Deus não é palavra de homens. A palavra de Deus é a que transforma homens e mulheres pecadores em santos, em pessoas separadas, em pessoas que resolveram abandonar o pecado para seguir a Cristo. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, fale no seu coração aquilo que eu, pastor Paulo, não consigo falar. Que o Espírito Santo convença você do pecado. Que o Espírito Santo convença você das verdades da palavra de Deus. E que o seu coração seja restaurado e quebrantado diante do Senhor, como a palavra que ouvimos na ceia de ontem. Deus não quer que nós rasguemos vestes. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração diante do Senhor. E que nos convertamos dos maus caminhos e dos pecados. E nos arrependamos e corramos para os braços de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo, toque o link, toque o sininho, deixe um comentário, envie esse vídeo a um amigo, a um irmão em Cristo. Com certeza há uma palavra de Deus, porque esse é o objetivo do nosso canal: pregar, ensinar e falar da palavra de Deus.